E aí, galerinha, beleza? Meu nome é Maísa, eu sou uma pediatra, emergencista, apaixonada pelo que eu faço. E eu tô aqui de novo para te apaixonar pela pediatria, tá? Nossa aula hoje é sobre choque. Choque é extremamente importante, porque é muito frequente na criança, leva a uma alta morbimortalidade se não for identificado e tratado precocemente. Então, você aí que ainda tá com dúvida, que não sabe calcular as medicações, depois da vinheta eu vou te ensinar. Então vamos lá, pessoal. Só para situar vocês, essa aula nossa vai ser um geralzão de fisiopatologia objetiva, tá, pessoal? Vocês já sabem, quem já é meu freguês aqui sabe que não tem muita firula, é direto, beleza? Então, por quê? Se eu não sei o que acontece no corpo da criança, como que eu vou identificar o tipo de choque e tratar adequadamente? Não vou. Então eu odeio decoreba, eu tô aqui para fazer vocês entenderem o que está acontecendo e que automaticamente o tratamento vai sair meio que medular, ok? Então essa aula nossa é sobre entender o choque. A nossa próxima aula vai ser sobre os diferentes tipos de choque com o seu tratamento, ok? E uma terceira aula a gente vai falar só, único e exclusivamente sobre as drogas vasoativas e eu vou ensinar vocês a calcular ela em infusão contínua, todas elas, prometo. Mas em troca eu quero sua inscrição no canal, dá seu joinha pra mim se você gostou e compartilhe com seu amigo que tem dúvida ainda, tá bom? Então vamos lá, pra gente conversar sobre choque, eu preciso saber o que é. Nada mais é do que a transferência inadequada de oxigênio e nutrientes na periferia do seu paciente, ali nos capilares. Então, ou esse sangue não chega em quantidade suficiente, ou tem alguma coisa que está obstruindo esse sangue a chegar, ou a sua bomba que leva o sangue não está funcionando, ou o seu paciente recebe muito sangue em uma área e menos em outra, e essa área menos perfundida vai sofrer as consequências. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, identificar o tipo de choque e tratar. Quando eu tenho essa área menos perfundida, minhas células vão fazer metabolismo anaeróbio, porque não vai estar chegando nutrientes e oxigênio, então ela vai usar de outros mecanismos para a produção de energia. Tem um mecanismo anaeróbio, então eu vou ter a liberação de ácido lático, gás carbônico, outras toxinas, e isso é muito prejudicial aos órgãos e tecidos desse paciente. Então, para eu entender, eu preciso saber um conceito importante, que é o conteúdo arterial de oxigênio. Eu não falei que no choque o oxigênio não chega em quantidade suficiente, mas esse oxigênio vem da onde? Ele passa através do pulmão, circulação pulmonar, ele é oxigenado e aí ele vai para a minha circulação sistêmica. E aí esse oxigênio, para ele estar em quantidades adequadas, ele vai depender de dois grandes componentes, que é a quantidade de hemoglobina, porque ela é o carreador desse oxigênio, e a saturação periférica de oxigênio, que é quanto saturada está as minhas hemoglobinas. Porque não adianta eu só ter hemoglobina em quantidade boa, mas não tem oxigênio dentro dessa hemoglobina. Deu para entender? Então eu preciso que tenha oxigênio nela e que ela, como carreador, esteja em quantidades suficientes. E não adianta eu ter hemoglobina em quantidade suficiente, ter oxigênio dela dentro dela e o fluxo sanguíneo não ser adequado. Então, quem nos diz relacionado a esse fluxo é o débito cardíaco, que nada mais é do que o volume de ejeção ventricular vezes a frequência cardíaca. Então, o seu débito cardíaco, ele é medido em litros por minuto. Então, eu tenho que ter o carreador cheio de oxigênio e tenho que ter um débito que vai gerar um fluxo para que isso chegue até os meus capilares para ver as trocas. Mas e esse volume sistólico? O que depende
para esse volume ser adequado? Então, o volume sistólico é aquela quantidade de sangue que sai do coração após a sístole, que são a contração ventricular. Para ele sair em volume adequado, eu tenho 3 componentes principais. Um é a pré-carga. O que é isso? É a quantidade de sangue que eu tenho antes do coração, antes da minha sístole. Então, a gente precisa que tenha dentro do átrio uma quantidade de sangue suficiente que na diástole, que é o relaxamento dos ventrículos, esse sangue encha o meu ventrículo para ele ter volume para mandar esse débito para minha circulação, tanto pulmonar quanto sistêmica, certo? Então depende muito também do meu retorno venoso, tá? Vai depender do meu quantidade de volume. Então a gente vai falando especificamente de cada choque posteriormente, só para vocês entenderem. Além da pré-carga, eu tenho uma coisa chamada pós-carga, que é a pressão, que é a resistência que o meu fluxo de sangue após os ventrículos apresenta. Então, por exemplo, uma coarctação de aorta, eu vou ter um estreitamento ali na aorta e, consequentemente, um aumento da minha pós-carga. O meu coração vai ter que fazer uma força maior para conseguir bombear esse sangue. A gente tem também na vasoconstrição, tá? Então, é só para vocês entenderem. Da resistência vascular sistêmica, ela e pulmonar, vai influenciar na minha pós-carga. E o terceiro componente é a contratilidade. Não adianta eu ter sangue no átrio, não adianta eu ter uma resistência vascular normal se o meu coração não consegue contrair de forma adequada. Porque aí esse sangue não vai conseguir entrar no coração e também não vai conseguir sair. Então esses 3 componentes são fundamentais para eu conseguir manter um débito cardíaco. Outro conceito fundamental que vocês precisam ter é a pressão arterial. Durante a contração ventricular ou seu relaxamento, é a pressão em que esse fluxo sanguíneo exerce na parede das minhas artérias. Então, a pressão sistólica é durante a contração ventricular e a minha pressão diastólica é durante o relaxamento do ventrículo, certo? E o que define essa minha pressão? É basicamente o débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica, ok? Então, se o meu débito cardíaco diminui, eu tenho que aumentar a minha resistência vascular para conseguir manter uma pressão adequada. Então, o débito e a resistência, eles são inversamente proporcionais. A gente sabe que na criança, o sistema simpático, ele é imaturo. Então, a criança, ela não consegue compensar tanto as alterações de débito cardíaco a partir do volume de ejeção. A criança, ela consegue muito mais melhorar esse débito através do aumento da frequência cardíaca. Então, isso é um sinal bem precoce de que o seu paciente está em choque. Eu sei, é difícil, a criança vai estar taquicárdica se estiver com febre, se estiver chorando, tem várias outras situações que vão fazer com dor, tá? Mas a gente tem que saber que é um sinal precoce. Então, só pra gente resumir, vou deixar aqui pra vocês, tá? A pós-carga, pré-carga e a contratilidade, elas definem o meu volume de ejeção, certo? Meu volume de ejeção vezes a frequência cardíaca, que são inversamente proporcionais. Se eu diminuo o volume de ejeção, eu preciso aumentar a minha frequência, certo? Esses 2 componentes, eles vão definir o quanto eu vou ter de débito cardíaco. E o débito cardíaco, ele tem uma relação importante com a resistência vascular sistêmica, que é vasoconstrição, vasodilatação, qual que é a resistência para a saída desse fluxo sanguíneo. E esses 2 componentes vão definir a quantidade de pressão que esse fluxo vai exercer na parede das minhas artérias. Cada choque vai ter uma alteração em um ou mais desses componentes e que a gente vai conseguir ver no paciente. Por isso que eu preciso que vocês entendam a inter-relação entre esses componentes. Então, para o meu paciente manter uma boa perfusão tecidual,
ele vai precisar de estar interligado o controle da circulação periférica, a quantidade de volume circulante, a contratilidade cardíaca e o tônus vascular. Se meu paciente não está recebendo oxigênio e nutrientes em quantidade suficiente, o que o meu corpo vai fazer? Ele entende que o fluxo que está chegando não é o adequado para as trocas. Então ele, primeira coisa, aumenta a frequência cardíaca para, consequentemente, tentar aumentar o débito cardíaco. Além disso, o nosso corpo não é burro, ele sabe que existem órgãos que são vitais e outros que não são. Então, principalmente, vai haver uma vasoconstrição nos não vitais, a circulação esplâncnica, a pele, tá? São não vitais, então vai ter vasoconstrição. E os órgãos vitais é principalmente o coração, o sistema nervoso central, os rins, ok? Fazendo o aumento da frequência para melhorar o débito e aumentando a resistência vascular sistêmica, eu vou conseguir aumentar a minha pressão ou mantê-la normal. Então, por isso que na criança, o fato de ter ou não hipotensão, ela não é definidora de diagnóstico, tá? Óbvio que hipotensão, seu paciente vai estar no choque hipotensivo, mas se caso a pressão esteja normal, não é sinônimo de que seu paciente não tem choque. Então, a partir disso, a gente vai dividir o nosso choque em duas classificações, tá? Você tem a classificação pela pressão e você tem a classificação pelos tipos de choque, em que eles são divididos no mecanismo fisiopatológico da alteração. Vou falar nessa aula para vocês da primeira divisão, tá? Então, o choque compensado é aquele em que o meu paciente tem sinais de choque, porém mantém a pressão arterial normal. Lembra como que calcula? Se não lembra, tem aqui no card aqui em cima, tá? Avaliação da criança gravemente enferma, em que eu falo os valores de normalidade, de frequência cardíaca, respiratória, pressão, de tudo, beleza? Então, assim, diferente do adulto, a criança, ela tem uma capacidade de vasoconstrição muito maior. Na criança, a gente costuma ver mais os choques frios do que os choques quentes, diferente do adulto, tá? E o choque quente, ele faz a hipotensão mais precocemente pela vasodilatação. Então, eu aumento o continente, tá? Então, tem uma coisa que a gente fala entre continente, que seria o vaso, se ele tá constrito ou alargado, e o conteúdo, que é o volume sanguíneo. E aí a criança, ela te engana, por quê? Ela vai manter uma pressão normal às custas de uma má perfusão dos órgãos e sistemas. Então, o choque compensado, gente, é o nosso time. É a hora que a gente tem para resgatar essa criança e não levar a morbimortalidade. E no choque é muito alta. E essa vasoconstrição, ela consegue recrutar até 10% do nosso volume circulante. Então, essa vasoconstrição é para conseguir aumentar o débito e, consequentemente, a pressão arterial. Não é efetiva por muito tempo e que, se a gente não intervém, essa deteriorização ela é progressiva e aí o seu paciente vai evoluir de um choque compensado para um choque hipotensivo. Uma criança ela engana muito, principalmente se for uma criança previamente rígida, que ela tem uma reserva cardíaca e pulmonar melhor do que uma criança doente. Quando ela chegar no choque hipotensivo, ela já está em iminência de parada cardiorrespiratória. Então, preste atenção nesses sinais e sintomas que eu vou deixar aqui para vocês, que é frequência cardíaca elevada, pelo aumento da resistência vascular sistêmica, a pele é fria, pálida, moteada. A gente vai ter o tempo de enchimento capilar prolongado. O normal é menor que 3 segundos, então de 2 igual para menos, tá? Se tiver de 3 segundos para cima, ele é aumentado. Os pulsos periféricos geralmente são fracos, os centrais são palpáveis, que ele ainda está mais compensado. A gente vai ter alterações na pressão, quando ele está compensado, relacionado à pressão diastólica. Porque a pressão diastólica, ela reflete o relaxamento dos ventrículos. Então, se meu paciente
tem uma resistência vascular aumentada, então essa pressão diastólica ela vai ser maior, porque a hora que quando o ventrículo relaxa, muitas vezes ele não conseguiu ejetar toda aquela quantidade de sangue dentro dele, porque ele teve que fazer muita força pela pós-carga aumentada, então a minha pressão diastólica vai ser aumentada, ele não vai ter um relaxamento adequado. E quando eu tenho um choque quente com resistência vascular aumentada, em que eu aumentei o meu continente, a minha pressão diastólica vai ser mais baixa, porque a hora que o meu ventrículo relaxa, como foi muito fácil ele ejetar, ele relaxa com uma pressão menor e aí ele não faz tanta pressão no vaso arterial. Deu pra entender? Espero que sim, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim. Quando eu tenho um aumento da resistência vascular esplâncnica, eu vou ter os vômitos, o ilho paralítico, e vou ter também a oligúria, pela diminuição do fluxo sanguíneo renal. Já o choque hipotensivo, que é o que eu falei pra vocês, é quando eu já esgotei tudo, o corpo da minha criança já não tá aguentando mais, que é a última coisa que vai alterar, vai ser a pressão arterial. Então a gente tem o choque hipotensivo, não se fala descompensado mais, ok? Choque hipotensivo. Aí os meus pulsos periféricos e centrais vão começar a ficar mais finos, meu paciente vai ter um rebaixamento do nível de consciência maior. Nesse estágio, já os mecanismos automáticos de monitorização de pressão, tipo conectado no monitor, ele já não é mais tão fidedigno. Nessas situações seria melhor você aferir a PA do paciente auscultando, tá? Nesse paciente a gente já vai ter os sinais e sintomas de falência multissistêmica e risco iminente de parada cardiorrespiratória. E ele muitas vezes vai ser definitivo, apesar de todos os seus esforços. Porque nessas circunstâncias, a sua criança já ficou com fluxo reduzido em todos os sistemas, praticamente. Então, às vezes, a gente até consegue recuperar essa criança, tá? Mas com algumas sequelas. Então, a gente não quer que chegue, a gente precisa identificar e intervir antes de chegar no hipotensivo. Então, só pra gente finalizar, a gente tem as 4 principais alterações, que é redução do fluxo sanguíneo, conteúdo de sangue, que a gente vai ter no choque hipovolêmico ou hemorrágico, tá? A gente vai ter um déficit da contratilidade miocárdica, que a gente vai encontrar no choque cardiogênico. No choque distributivo séptico, a gente também tem uma certa alteração da contratilidade, tá? Mas principalmente no cardiogênico. A gente vai ter alterações na saída, na via de saída do coração, na pós-carga, que vão ser característicos dos choques obstrutivos, tá? E a gente vai ter alterações na perfusão periférica, então a gente teria uma má distribuição desse conteúdo de sangue, e isso a gente vai encontrar nos choques distributivos, que a gente tem no séptico, anafilático, neurogênico, tá? Então você pode classificar o seu choque, quer dizer, você deve classificar o seu choque em compensado hipotensivo e nos 4 tipos de choque que eu falei agora pra vocês. Então eu espero que tenha dado pra vocês entenderem. Se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários pra mim. Me segue lá no Instagram também. Essa aula é só um gostinho pra vocês do que vem pela frente, ok? Que a gente ainda vai ver muita coisa legal. Então não sai daí.